Já a linha aberta. Hoje propomos então analisar os desafios do processo da descentralização. Como se sabe, já foram nomeados e impulsados, inclusivamente apresentados nos últimos dias, quer os governadores, quer os secretários de Estado. Segue-se então o trabalho e foi notório então o cuidado que o próprio Presidente, nos discursos de tomada de posse, teve ao alertar para se evitar então colisões de competências entre governadores e secretários de Estado, o que sugere então que este é um processo novo, que merece então os cuidados todos, e ninguém tem a certeza de que o processo vai decorrer então de acordo com a forma como ele foi idealizado. Vamos então tentar olhar para a funcionalidade do processo, tendo em conta então este pressuposto de que é a primeira vez que este processo de descentralização vai ser implementado nos moldes em que ele está regulamentado. Começo então só por citar alguns trechos da vasta regulamentação, vasta e muitas vezes dispersa e nem sempre complementar sobre o processo da descentralização. O artigo 24 da Lei 4/2019, de 31 de maio, que regula então os órgãos de governação descentralizada provincial, o mesmo que os governadores, digamos assim, estabelece que a prossecução das atribuições dos órgãos executivos de governação descentralizada provincial é feita no quadro da articulação permanente com os órgãos competentes da administração central e de representação do Estado na província. Fim de citação. E no seu número 3 determina que os órgãos executivos de governação centralizada provincial articulam os seus planos, programas, projetos e ações com as autarquias locais compreendidas no respectivo território, visando a articulação harmoniosa das suas atribuições. Ou seja, a própria lei preconiza a articulação entre estes órgãos todos como uma premissa basilar para o sucesso deste processo. Muito bem, já sabemos que o secretário de Estado tem com ele o Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado, que é composto pelo próprio secretário de Estado, por um diretor e por um diretor de gabinete e por diretores provinciais, portanto, neste âmbito. Depois, o governador tem consigo o Conselho Executivo Provincial, também o seu diretor de gabinete e os diretores provinciais, portanto, para as áreas descentralizadas. E ainda as autarquias, portanto, que partilham todos eles o mesmo espaço territorial. Vou começar aqui, vou apresentar os meus convidados. Tenho comigo 3 convidados, todos eles académicos. Tenho comigo o professor José Macuana, o professor Egídio Guame e também o doutor Guilherme Bilana, com os 3 então que vamos olhar para este processo, quais são, digamos, os desafios que se colocam para o sucesso deste modelo, tendo em conta, sobretudo, que em 2024 vamos ter eleições distritais, isso se acontecer, e nessa altura, com a composição de toda a máquina, percebe-se então o que é que vai acontecer neste processo de descentralização. Muito bem, vou começar aqui pelo professor Egídio. Queria, tendo em conta esta configuração, e só citei alguns trechos desta vasta legislação, alguma delas só saiu agora no dia 31 de dezembro, como é que antever a convivência entre estas entidades? Bom, muito obrigado para já e boa noite para todos. Bom, o processo em si, como já se discutiu tanto, penso que nunca houve uma reforma na história do país pós-colonial que se discutiu de forma provavelmente aberta, mas com muitos atores, inclusive da sociedade civil e outros mais, que discutiram um processo como este. Mas isso reflete também a complexidade dele. Na história do país, o processo da reforma de descentralização é tão vasto e muitas vezes, como já estava a dizer, se sobrepõe e se contradiz. Em alguns casos se complementa, em alguns casos são recuos. Significa que isto não podemos antever assim um processo que vai ser muito prático em termos da sua implementação, pese embora que nos traços em que estava a ser planificado, e sobretudo por ter sido o Partido Frelimo a ganhar a nível das províncias e também a nomeação, tendo em conta, vamos lá dizer, a relação Estado-Partido,
neste contexto. Pode parecer que isto seja simples, mas é muito complexo. Se retornarmos um pouco à história mesmo da primeira reforma dos anos 90 da descentralização, vamos ver que, bom, o de 98 parecia um pouco simples, também foi mesmo o processo, foi o partido de Frelimo Sozinho que concorreu e ganhou, pese embora a existência de independentes por causa do boicote da oposição, e tudo parecia simples. Mas, entretanto, o processo de reforma como tal começou depois, né, com as práticas de implementação, com os jogos de poderes que vão ser colocados a níveis locais. Não podemos antever assim, um processo muito simplificado como tal. E pode, em alguns casos, se divorciar muito com o que legalmente é previsto, o que as práticas vão nos informar, tendo em conta também a urgência pela qual o processo chegou ao fim. Estávamos muito pressionados com o processo de paz, estávamos muito pressionados também com a realização das eleições, o que pode ter levado com que a gente não tenha socializado muito facilmente o processo em si, ou seja, ser uma reforma de facto que surge de demanda e seja incorporada pelos atores interessados, etc, etc. Portanto, tudo isso quer dizer que é uma teia complexa e um mosaico multidimensionado e que precisa muito de muita atenção, muita monitoria, para além só dos governantes, mas também da sociedade. Guilherme Milano, também queria ouvir os seus comentários. O artigo 7 da Lei nº 7/2019, 31 de dezembro, ele diz que as competências dos órgãos de representação do Estado na província e das entidades descentralizadas excluem-se mutuamente, ou seja, secretários de Estado, sua equipa e governadores não podem fazer as mesmas coisas, têm poderes ali devidamente delimitados. E lembrando que os órgãos de governação descentralizada dos governadores, as suas atribuições estão ali no limbo entre as atribuições dos órgãos de representação central, que são os secretários de Estado, e das autarquias, as autarquias que existem no espaço territorial. Como é que olha para a conexão de todos esses órgãos? Bom, muito boa noite, colegas do painel, boa noite, STT. Esta questão da confluência de vários órgãos, tanto no mesmo espaço territorial, de algum modo, cria algum temor, algum medo de que se venha a conflituar, no contexto do exercício do poder funcional de cada um dos órgãos. Entretanto, à luz da lei, quando se indica que exclua-se mutuamente, isso pressupõe que cada um dos órgãos tem tarefas que já vêm consignadas na lei, tem competências, aliás, consignadas na lei, competências essas que, a priori, qualquer um dos órgãos, quando tiver de os praticar, de os exercer, terá que, de fato, primeiro, inicialmente, certificar se está dentro do seu rol de competências. Uma vez que as competências são irrenunciáveis, já estão claramente indicadas, de modo que nem o destinatário pode negar que um e outro órgão os exerça. Naturalmente que em situações em que um órgão, portanto, se imiscua, portanto, no rol de competência de um outro órgão, se bem que essas competências não lhe são adstritas, portanto, os seus atos, os atos que eventualmente venham a praticar, serão considerados como nulos, portanto, se de nenhum efeito. Mas, entretanto, podemos olhar também um pouco o elemento da interpretação da lei, portanto, porque tudo isto, estes receios todos resultam de como também a lei foi feita, como é que ela aparece, portanto, como é que aparece o formato, o presente formato da governação descentralizada provincial. Isto resulta tanto que também de tudo que já vem sendo prática na história do país, da produção das leis, em relação a qualquer evento, que têm sido leis de emergência. São leis que resultam, portanto, de todo um processo que
visa resolver um evento, uma situação, portanto, concreta e imediata. Então, no caso vertente, nós temos, tanto temos aquilo que se chama elemento de interpretação, tanto lógico, que é a questão do espírito da lei, e não tanto a letra da lei. Porque a letra da lei nós podemos prever que depois que venha a haver, portanto, eventualmente conflitos, choque de competência. Mas em termos de espírito da lei, que é quem fez a lei e sabe porque a fez, portanto, e por isso é que sente uma certa vontade em dizer que não vai haver problemas. Uma vez que num contexto da lei nós temos como um dos elementos o caso legis, que é circunstâncias que envolveram, influenciaram o aparecimento da lei. E quais foram as circunstâncias no nosso caso? Foram as circunstâncias políticas, em que nós temos as eleições de 2014, em que a RENAM não conhece os resultados eleitorais. Entanto, disso gera essa situação em que a RENAM exige a criação, portanto, de governar as províncias que haviam obtido maioria de votos e que pressupunha, então, a criação de autarquias de nível provincial. Entretanto, o governo também não tanto concordando com isto, também porque a finalidade das eleições de 2014, das quintas eleições gerais, não eram eleições para as províncias, mas eleições gerais, portanto, para a eleição dos deputados da Assembleia da República, dos membros das Assembleias Provinciais, igualmente também do Presidente da República. Então, este assunto foi sendo discutido e o fim a que se chegou foi como que arranjar uma situação de equilíbrio. Um meio termo. Um meio termo em que, então, daí emergiram dois níveis de descentralização. Uma descentralização baseada na autonomia das províncias e dos distritos e outra uma descentralização autárquica. Entretanto, à primeira vista... Mais uma desconcentração, na verdade. Exatamente. A priori quem olha, pode pensar que estão em situações iguais, mas que não são. Porque no contexto temos as autarquias como pessoas coletivas públicas. Entretanto, os governos ou os órgãos de governação descentralizada já não são pessoas coletivas públicas, apenas gozam de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Portanto, é mais ou menos nesse contexto em que, agora, quando diz de fato que é mais uma descentralização desconcentrada, é mesmo naquela bitola de que nós temos os órgãos de governação descentralizada provincial, que não são pessoas coletivas públicas, mas o conceito de descentralização é a criação. É a repartição de competências ou de atribuições de uma pessoa coletiva pública para outra pessoa coletiva pública ou outras pessoas coletivas públicas. Não é o que acontece aqui. Deixa-me ouvir aqui, Sr. Jaime, boa noite. Queria ouvir também a sua leitura a este modelo que adotamos e os desafios que, na sua opinião, se colocam. Boa noite, Jeremias, boa noite aos colegas do painel e a quem estamos a assistir em casa e obrigado pelo convite. Naturalmente que as várias intervenções que fomos ouvindo após a posse tanto dos governadores como dos secretários de Estado mostram que existe alguma previsão de que há de haver um potencial conflito. Conforme foi daqui dito, o cerne do conflito não está exatamente na lei, porque penso que existe clareza suficiente em termos de repartição de competências entre esses vários órgãos. Portanto, a questão não é essa. Eu penso que o cerne do conflito estará não só na operacionalização, mas da potencial percepção do que essas competências significam sob o ponto de vista de descentralização e resposta a questões específicas que surgem a nível local. Imaginemos, por exemplo, um governador que foi eleito dentro de uma plataforma político-eleitoral, prometeu coisas e depois chega o momento ele vai se dar conta de que grande parte do que ele ou ela prometeram não podem cumprir. Por quê? Porque estão a agir dentro de um quadro
normativo com muitas restrições, que é incompatível com o exercício político, eleitoral, democrático, que no caso, né, foi exercido via o processo eleitoral. Isto, no meu entender, há de ser mais crítico. Muitas das promessas feitas na campanha eleitoral estão fora do escopo de algumas dessas pessoas que fizeram as promessas. Sim, mas por quê? Porque penso que aqui havia muitas ilusões, porque o quadro normativo já existia, estava lá. Já desde 31 de maio que isso aqui existia. Estava lá. Então, havia a expectativa de que os governadores provinciais ou os governos provinciais tivessem um conjunto de competências que depois, no fim, viu-se que não é. Mas a mim, o que acho que é preocupante neste pacote é aquilo que eu chamaria de densidade administrativa, ou seja, é a confluência de estruturas administrativas a gerir o mesmo espaço territorial, o mesmo conjunto de cidadãos, mas que têm diferentes relações com esse mesmo cidadão, ou seja, enquanto uns são eleitos, outros não são eleitos, a forma como os mecanismos que existem de o cidadão cobrar não são as mesmas, e no meio disto tudo temos um elemento fundamental, é que há duas estruturas que acabam sendo responsáveis por essa densidade administrativa, entre aspas. É o Estado Central e é o partido político. Ou seja, os cidadãos a nível central, de fato, escolheram uma lista partidária que depois deu origem tanto aos presidentes dos conselhos autárquicos como aos governadores provinciais. E, além disso, temos o secretário de Estado na província. Ou seja, a responsabilização não é com aquelas figuras que eventualmente estiveram à frente. Então, acho que isto podem aqui, ser facilmente retiradas pelos partidos. Sim, isto aqui é muito administrativista. E, sendo administrativista, esvazia aquilo que é um dos elementos indicados na Lei 4/2019 sobre a descentralização, que é dar o papel maior aos cidadãos para resolver os seus próprios problemas. E mais ainda, viola um princípio constitucional que é universal no mundo em relação a este tema, que é a ideia de subsidiariedade, ou seja, o Estado vai intervir quando as iniciativas dos cidadãos, comunidades precisam de apoio, mas abre-se o espaço para isto. Então, esta reforma que nós fizemos é excessivamente administrativista e ela esvazia o espaço dos cidadãos, cria muitas estruturas administrativas e também reduz a possibilidade de uma relação mais estreita entre aqueles que são eleitos, neste sentido de descentralização enquanto devolução, e aqueles e o próprio cidadão. Ou seja, em síntese, é uma reforma de descentralização que, sob o ponto de vista democrático, sob o ponto de vista de proximidade real do Estado com o cidadão, é extremamente conservadora. E eu penso que quando os eleitos e os nomeados, e principalmente os eleitos, se derem conta de que tem pouco espaço, e os cidadãos também se derem conta de que não podem esperar muito dos que foram eleitos, aí vamos nos dar conta da crise, pode haver, no caso, uma crise institucional e até de credibilidade em relação a este modelo que nós adotamos. Pegando isso, volta aqui hoje, quero pegar só um exemplo daquilo que a lei consagra. O Conselho dos Serviços Provinciais de Representação dos Estados, os nomes também são um pouco complexos. Aquele Conselho do Secretário de Estado, vou-lhe chamar por nomes mais fáceis, mais formais. Ele tem como uma das atribuições para elaborar um plano de atividades e um orçamento próprios
de acordo com uma orientação metodológica do Governo Central. Portanto, porque representa o Estado e o Governo Central na província. O Conselho Executivo Provincial, aquele do Governador, com os seus diretores provinciais, também elabora um plano e um orçamento que está ali naquele espaço. Imaginamos que estamos em Nampula. O Secretário de Estado e o seu Conselho de Serviços têm um plano de atividades e um orçamento. O Governador tem um plano e um orçamento. Imaginemos uma cidade como Nampula, que coincidentemente é um município. O município tem um plano e um orçamento. Do ponto de vista da responsabilização para o cidadão, para aquilo que são os interesses do cidadão, não é isto uma confusão? Este elemento que está a levantar volta à discussão inicial, que estávamos a dizer que, bom, sob o ponto de vista de interpretação legal, as coisas podem parecer muito óbvias, porque vamos dizer que, bom, há competências, há separações, há clareza, obviamente, mas sob o ponto de vista de cotidiano da ação administrativa como tal, isto confunde não só o cidadão que não sabe necessariamente a quem tem que responsabilizar, mas também faz confusão em termos de processo em si de execução da ação administrativa. Mesmo se a gente recorre ao que nós temos como experiência das autarquias e os distritos, estava a falar aqui que o processo de reforma como tal vai começar assim que, por exemplo, houver de facto uma alternância, por exemplo, que haja um partido, estou a agravar um pouco a ideia que está a dizer, que haja um partido de oposição a governar em um outro órgão, como vimos na Beira, num caso em que o pressuposto fundamental é o interesse público, é isso que estamos a definir, que não haveria nada de problema se o pressuposto for o interesse público, quem temos que satisfazer em última instância é o cidadão. Mas os mecanismos para fazer chegar a isso e as dinâmicas eleitorais e as dinâmicas de jogo de poder mostram que não é necessariamente assim. Há de se criar, como está a dizer, zonas cinzentas. Não só zonas cinzentas em termos de influência, mas também zonas cinzentas em termos de quem factualmente está a exercer o poder. Voltando nesta questão de representação do Estado e o governador, é mais complexo ainda quando estivermos a olhar, não só em termos da estrutura pensada dos serviços provinciais, mas pensar, por exemplo, no fato de que o representante de Estado tem um pouco mais de relação com os órgãos centrais do Estado. Agora que, ao mesmo tempo, o governador da província, supostamente eleito, tem que responder aos órgãos de tutela, ou seja, as direções provinciais que forem criadas ao nível de governação descentralizada, também tem que responder aos ministérios que estiverem relacionados nas áreas criadas. É uma teia que, obviamente, assim imaginada de forma legal e simples, parece um processo que está a aprofundar e consolidar o interesse público em termos de prestação de serviço, mas está a colocar uma teia ainda mais complexa, não só de solução dos problemas de redistribuição do poder, que foi a essência do processo de reforma, mas a concretização do interesse público como tal. Eu penso que é uma reforma que, no seu teor, provavelmente possa facilitar as negociações em termos de consolidação da paz, mas em termos de serviço como tal. Tenho dificuldade de ver como podemos ter avançado num processo de reforma que supostamente contradiz até as teorias básicas do que é modernização, ou seja, essa inflação administrativa que estamos a olhar portanto, por demais, um pouco difícil de simplificar a administração. Coloco a mesma questão que o Dem Bilan sobre este excesso de planos que há. Por outro lado, o lado conservador que o José Macuana apontava foi uma reforma pouco conservadora. Continua a notar-se na legislação que o Governo Central mantém as rédeas sobre estes governos descentralizados. Nomeadamente, o Governador, os diretores provinciais, o Conselho Executivo Provincial compreende governadores e diretores provinciais, elaborar um plano de atividade e um orçamento próprio que os submete à aprovação da Assembleia Provincial.
diríamos que é a manifestação suprema daquilo que é o direito dos eleitores, das escolhas dos eleitores. Só que este plano de orçamento tem que ser ratificado ao nível da tutela, quer pelo Ministério da Administração Pública, quer pelo Ministério das Finanças. Se ele não for ratificado, ele não tem validade. Ou seja, qualquer vontade que é manifestada ao nível da base, ela pode ser contrariada ao nível da tutela. O que mostra que não são as pessoas que o eleitor escolheu que necessariamente vão fazer os planos, os planos e os orçamentos. Imaginemos que os eleitores queiram ir num sentido, mas a tutela quer ir num outro sentido. O que prevalece é a tutela. Sim, na verdade, aliás, aqui a questão coloca-se da seguinte forma. Tanto ao nível dos governos provinciais, portanto, passando pela Assembleia, portanto, apresentam o tal plano, enfim, a ratificação, de fato, cabe ao Ministério da Tutela. Pode ser o Ministério da Administração Total, dependendo se é a questão de financeira, a tutela financeira é o Ministério da Economia e Finanças. E no caso de, portanto, aí há dois caminhos, portanto, aliás, três. Um caminho é a não ratificação, o outro é a ratificação, o terceiro caminho é o silêncio. Mas, no entanto, a lei estabelece que, no caso de silêncio, 45 dias sem resposta, uma ratificação tácita. Então, uma ratificação tácita. Agora, neste ponto, e também, se calhar, é preciso, então, mencionar o seguinte. No contexto da governação descentralizada provincial, então, temos diretores provinciais que são nomeados pelo governador de província. Mas, entretanto, o secretário de Estado tem diretor dos serviços provinciais. Mas esses diretores são nomeados centralmente, ouvido o secretário de Estado. Também os próprios diretores provinciais do governador são nomeados pelo governador, mas a sua ação, do ponto de vista metodológico, tem de estar em alinhamento... Tem de estar com alinhamento com os ministérios, portanto, dos seus setores, setoriais. Agora, o que eu queria colocar é o seguinte, é que, em relação ao secretário de Estado, na verdade, eles estão debaixo do comando. Eles recebem a direção, instruções, tanto por parte do Ministério da Tutela. Que era aquele modelo que estava em vigor, então, portanto, antes dessas eleições. Porque eles são uma espécie do órgão do poder local do Estado. Portanto, eles representam o chefe de Estado. Aquilo que eram os diretores provinciais na altura. Na altura. Entretanto, agora o que eu sinto de fato não é relativamente ao secretário de Estado, a minha reserva é em relação, portanto, aos governos provinciais, uma vez que esses órgãos deviam ter mais poder, deviam ter mais autonomia. A autonomia, de fato, não é tanto a ratificação, devia se calhar ir em termos de financeiros, portanto, até um certo nível. Tal como, por exemplo, uma das competências, portanto, dos governadores provinciais é, por exemplo, atribuir licenças que estão, portanto, aos estabelecimentos hoteleiros até 3 estrelas. Portanto, penso que as coisas deviam ir nessa dimensão, não tanto num contexto de tudo que é plano de governação local tenha que passar, de fato, pelo Ministério da Tutela. Portanto, porque... Trimestralmente tem que apresentar balanços de execução financeira das suas atividades. Exatamente, é nesse sentido em que no caso de não, portanto, observarem, portanto, com a devida vénia, portanto, o que está indicado por lei, então incorre, portanto, na hipótese de ou serem demitidos ou porque... Digo, no caso vertente, quem pode demitir, quem pode fazer, não é, até nem é demissão, é dissolução, é a Assembleia Provincial, por parte do Governo. Porque a demissão é num contexto que é o Presidente da República, está no quadro das competências do Presidente da República, mas num contexto em que tenha que primeiro receber a apreciação e a aprovação do Conselho Constitucional. Entanto, nessa dimensão, eu digo, o poder dos governadores provinciais
está mais ou menos reduzida até certo sentido. Aliás, eu observei ainda no telejornal de hoje, julgo que para aquilo que nós já dizíamos, que isto pode criar confusão no cidadão, e que em mim mesmo também criou alguma confusão, uma vez que na Zambésia vi que a secretária de Estado já foi ao terreno. Exato. Ela que foi nomeada. Então, o governador de província ainda está na capital. Portanto, essa é uma questão que, de fato, retira um pouco, portanto, o chão, portanto, ao governador de província. E são essas situações que, de fato, até que ponto é que o cidadão vai percepcionar onde está. Será que o cidadão na Zambésia vai ter a mesma percepção do cidadão, por exemplo, em Sofala? Porque se em Sofala, primeiro é o bulha que vai ao terreno. Então, se calhar, o cidadão em Sofala vai ter uma percepção diferente do secretário de Estado em relação ao cidadão da Zambésia. O José já me levantava algumas questões. O Milano está a levantar as questões que têm a ver com a correlação de forças do ponto de vista do poder. Uma coisa que ficou evidente em termos protocolares para já, nestas apresentações públicas, é que a posição protocolar de maior relevância foi para o secretário de Estado. E diria que, do ponto de vista legal, justifica-se. Ele representa o governo, representa o Estado. Portanto, o elemento simbólico do Estado no terreno é este, protocolarmente é assim como funciona. A questão que se coloca é que esta nomenclatura, o facto da legislação ter mantido esta nomenclatura de governador, remetendo sempre a análise do ponto de vista semântico àquilo que era o contexto anterior, pode estar a criar alguma confusão, porque o governador, na prática, ele é o chefe do Conselho Executivo Provincial. Do ponto de vista prático, é o chefe do Conselho Executivo Provincial, com funções, digamos, restritas pela lei e devidamente elencadas ali. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista da percepção do público daquilo que é a correlação de forças, a ideia que está ainda no nosso imaginário é que o governador é aquele que manda, é aquele que tem o poder, de facto, porque foi aquele que foi eleito, mas não é isto que a lei nos transmite. Aliás, olhamos para estas questões. Ainda ontem, numa peça que nós exibimos, o nosso repórter perguntava ao comandante provincial da polícia na Nampula como é que seriam tratadas as questões de segurança. Aquela coisa das sirenes são elementos simbólicos do poder. Portanto, o facto de tê-los mostra que se tem ou não se tem mais poder. Ele dizia que aguardavam orientações. Portanto, significa que não há ainda uma clareza. Houve um despacho da Ministra da Administração Pública, em que ela tentava clarificar, portanto, dizer que devia-se entregar o Palácio ao Governador, porque a ideia subjacente é que o Palácio é o símbolo do Governo, é o símbolo do Estado. Portanto, se formos para essa lógica, é o Secretário de Estado que devia estar lá. Se formos pela lógica das eleições, do poder de representação, é o governador. Como é que analisa isso? Bom, quer dizer, é difícil termos uma resposta a isso objetiva em relação a isso, porque isto aqui não é uma lógica administrativa ou uma lógica legalista, a forma como este arranjo foi feito. É uma lógica essencialmente política, e acho que sempre que nós formos a analisar este ponto, não nos devemos esquecer que este arranjo é essencialmente político. E não houve preocupação em fazer alguma inovação institucional, tanto sob o ponto de vista de democracia, assim como sob o ponto de vista do papel desses órgãos como impulsionadores do desenvolvimento local. Então, estes conflitos, essas dificuldades de interpretação, elas surgem por quê? Porque é aquilo que aqui já foi dito. Primeiramente, o raciocínio original para este arranjo parece que foi mesmo encontrar formas de controlar politicamente a província
já com o novo formato de titulares dos seus órgãos do executivo trabalho eleitos, neutralizar o governador, sim, digamos assim. do que essencialmente diz. Então, encontrar uma lógica sobre quem representa o Estado, quem fica com isto e aquilo, eu acho que é muito simplista, porque a gente pode ver a coisa de uma outra forma. Por exemplo, sobre a lógica da legitimidade democrática, por exemplo. Dizemos, ok, se é Palácio do Governador da província, quem tem mais legitimidade democrática é quem foi eleito. Agora, se nós quisermos ver isso numa lógica, talvez administrativa de representação do Estado, e como é que a província é vista no contexto institucional do país, se é uma mera representação do Estado Central ou é uma unidade territorial maior, como aliás vem escrito, sob o ponto de vista do desenvolvimento, e que por isso ela tem que ser estruturada com maior autonomia, então a gente pode ter uma leitura diferente. Por exemplo, a gente pode dizer que, ok, para que se possa impulsionar o desenvolvimento local, um elemento importante é nós olharmos com mais, é nós darmos maior espaço às dinâmicas locais, né? Quer dizer, para que a partir da própria experiência local e dos próprios desafios, as pessoas localmente possam encontrar ideias e formas de impulsionar o desenvolvimento local e o Estado apoiar de forma subsidiária. Então, aí implicaria que nós iríamos organizar o Estado na província, porque isso tudo é Estado, sabe? Tudo é Estado. A província, neste sentido, é Estado, o representante do Estado, obviamente, é Estado. Então, dependendo da forma como nós vemos o papel da província, sob o ponto de vista de aprofundamento da democracia, sob o ponto de vista do seu papel para o desenvolvimento local, isto implicaria numa lógica diferente de como é que nós organizamos as estruturas do Estado a este nível. Então, eu penso que essas lógicas certamente existiram, alguns, mas não foram as mais prementes que informaram o processo de organização do Estado. Então, daí que nós temos estas questões que para mim são questões periféricas. Quem fica na casa X ou Y, para mim, não tem impacto nenhum sob o ponto de vista de democracia, sob o ponto de vista de desenvolvimento, sob o ponto de vista de como é que essas estruturas do Estado, a esse nível, respondem às necessidades das populações que vivem nesses espaços territoriais. E penso que essa, talvez, deveria ter sido a lógica mais proeminente na forma como essas estruturas foram organizadas, e tenho a impressão de que esta lógica faltou e, acima de tudo, prevaleceu a ideia de que é preciso encontrar formas para controlar a província a partir do Estado Central. Primeiro, a autarquia através dos partidos, a província a partir dos partidos e depois toda essa estrutura a partir do Estado Central. Eu penso que essa foi a lógica.